Olá, boa tarde. Fiz um convite para quem está aqui ao vivo para vir tomar um café, comer um pedaço de bolo, alguma coisa assim. Para mim foi um cookie delicioso da Van que eu vou experimentar hoje, para a gente bater um papinho, contar um pouquinho e comemorar que hoje são 2 anos de um marco na minha vida muito legal que eu quero comentar com vocês. Bem-vinda, Valéria! Esperando o pessoal chegar. Passa seu café, Valéria, já tá pronto aí? O meu primeiro eu passei, gente, eu não esperei. Não esperei que eu já tava sedenta. Kátia, bem-vinda! Olha, eu botei até na xícara da minha amiga Aline, do cafezinho. Kátia, bem-vinda. Já passou seu café, Kátia? Pra gente comemorar aqui juntas? Marido entrou, tá ali do lado. CNA Resende, bem-vindo. Esperando o pessoal para tomar um café. Se você ainda não passou o seu cafezinho aí ou não é chegado, pode ser num chá, vamos lá. Vamos fazer um café online hoje. E se você tiver alguma coisa para compartilhar, para perguntar, fica muito à vontade, tá bom? Gente, tem que falar para vocês que eu tô adorando esse negócio desse filtro do Instagram, que eu ainda não sei fazer minha maquiagem, então quando eu vejo esse filtro eu falo, nossa, eu quero aprender a ficar maquiada assim. Bem-vinda, Ju. Café apostos, Ju. Nossa, gente, tá uma delícia esse cafezinho. E hoje, o pessoal tá chegando, vou comentando com vocês. Hoje o assunto, ó, são 4h34. Ah, a gente sempre espera os amigos, né? Mas vou falando um pouquinho. Hoje eu comentei assim, com meu marido, com bolo de banana, que delícia, Ju! Comentei com meu marido, né, que eu tinha percebido ontem que hoje estou completando 2 anos de um marco muito interessante na minha vida, que para muitos é um momento de muita dor, muita dificuldade, e que para mim foi uma bênção pragmática do universo. Hoje completam 2 anos que eu fui demitida. E é isso que eu tô comemorando. Por que que eu tô comemorando? Isso eu vou contar para vocês. Bom, por isso que eu chamei para tomar um café, porque isso é o tipo da coisa que a gente conta, que a gente passa a experiência para as pessoas e pode ser que pode ajudar alguém que esteja em dúvida de como tomar uma decisão, de como agir perante as dificuldades, né? Não somente uma demissão, mas por outras ocasiões. E pode contribuir de alguma maneira. Como minha missão é exatamente conectar pessoas, inclusive com elas mesmas, ser contribuição é missão de vida. E se eu puder levar um pouquinho da minha história, sendo pertinente, coerente com alguma coisa que você esteja vivendo ou que você possa passar para alguém que você conhece e que esteja nessa situação, já vale a pena demais a conta, né? Dri, bem-vinda, Paula, Energrid Sustentabilidade, sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou até escrever aqui o assunto, porque eu comentei e aí o pessoal vai chegando e eu vou colocando, né? São 2 anos da minha demissão. E como a melhoria contínua tem sido um processo pessoal. Então, vou colocar aqui.
que... Então, pessoal, como que aconteceu tudo isso, né? E por que eu comemoro esses 2 anos? Acho que a maioria das pessoas que acompanham já sabem, mas eu conto rapidinho, vou tentar ser bem breve. A minha formação é de engenharia mecânica, eu sou mestre em ciências mecânicas, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento durante toda a minha formação e depois eu fui para um escritório de meio ambiente. Meu primeiro emprego foi tenente do Exército, que eu fiquei 1 ano como tenente do Exército. E aprendi pra caramba, inclusive a diferença entre disciplina e obediência, que eu sempre comento por aí. E a partir disso, eu depois da experiência no escritório de meio ambiente, bem-vinda, Nath, que também tá com as suas filhas tomando cafezinho. Depois da experiência no escritório de meio ambiente, começou a fugir muito da minha área, dos meus objetivos, e a partir de então eu comecei a procurar outros desafios. Então, eu não renovei contrato com o Exército, eu pedi para sair do escritório de meio ambiente. E quando eu vim parar aqui em Resende, novamente, porque eu fui criada aqui, eu vim visitar uns amigos e numa festa de aniversário, um amigo que já trabalhava na Volkswagen Caminhões e Ônibus comentou comigo que estavam procurando engenheiros. E aí, dentro da minha formação, inclusive Daiane acabou de chegar, foi no aniversário dele que eu encontrei o Bruno Bonar. E ele me comentou que estavam precisando de engenheiros na época. E aí eu mandei o currículo. E deu certo. Aí voltei para Resende, depois de 11 anos fora. Eu morava em Brasília, me formei na UNB. Mestrado também foi lá. E foram 4 anos e pouco como engenheira da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Primeiro como terceira na Senco e depois na área da qualidade de produto daqui da região. Que bom que ajudei de alguma forma, sempre, sempre. Daiane é meu socorro aí de muitas vezes. Bem-vindo, amigo. E Aline, acabei de falar pro pessoal que o meu cafezinho tá passado aqui, tá até na sua xicrinha, delícia. E aí, foi uma transição, né? Tanto de terceira para passar para Volkswagen mesmo. E foi um desenvolvimento fantástico. Mas também foi uma experiência uma casa que eu deixei para trás. Eu não fui demitida, eu pedi demissão para ir para a Nissan. Na Nissan eu fui coordenadora durante 3 anos e pouco e também pedi demissão para ir para a Peugeot. Já na Peugeot, quando eu estava como gerente de qualidade, era um time grande, era um time de mais de 200 pessoas, pegando um todo. Bem-vinda, Tati, bem-vinda, Denise. Foi uma experiência e tanto, sim. Sempre busquei o desenvolvimento dos meus objetivos. E talvez tenha sido isso que foi um pouco mais suave nessa transição. Desde o momento que eu cheguei aqui na região, né, falando só mais pelo meio corporativo de automotiva, o meu objetivo não era ser promovida, o meu objetivo não era ganhar mais dinheiro. O meu objetivo era realizar algum projeto específico. Então, montar e participar do processo do teste de biodiesel em caminhões foi fantástico. A adaptação do motor alemão aqui nos caminhões, né, e a fábrica em Santo Amaro, em São Paulo, foi uma experiência e tanto. Morar fora, morar na Alemanha como expatriada foi maravilhoso. Mas tudo eram objetivos de o que eu quero fazer daqui a pouco.
E aí, quando a gente busca o que eu quero fazer, o que eu almejo para minha vida, e não necessariamente uma posição, um estar, eu queria ser, né? Eu queria estar lá na Nissan. Foi Massa Barro mesmo, a experiência de 3 meses morando no Japão foi fantástica. E montar uma equipe, subir uma fábrica e assinar o primeiro motor produzido é uma honra. E você vê naquele momento o seu trabalho sendo reconhecido por você, não necessariamente por outras pessoas. Foram 15 anos de meio corporativo, né, com 5 grandes empresas, o Exército, a JGP, que é um escritório de meio ambiente grande, e chileno também, a Volkswagen, que é alemã, né, com cultura alemã, Nissan com a cultura japonesa, a Peugeot com a cultura francesa, e hoje eu percebo que bom que eu fui atrás de objetivos pessoais e não algum estar exatamente. Por quê? Porque em 10 anos, só pensando na época de fábrica aqui, foram 15 ao todo, mas pensando só na época de fábrica, 10 anos eu tive 14 chefes. Então, eu nunca recebi um aumento por mérito. Eu não tenho registro disso. Então, quando eu entrei de quando eu saí, o meu salário, se fosse pensar, era mais de 3 vezes o que eu ganhava desde o primeiro mês na Volkswagen, de quando eu saí como gerente da Peugeot. E nada disso se compara à possibilidade de estar hoje falando para vocês com muito orgulho de objetivos alcançados e lições, muitas lições aprendidas. Esses 2 anos eu comemoro porque eu percebo qual é a dificuldade gigantesca, né, de todos que a gente conhece à nossa volta, e até que a gente não conhece pessoalmente, mas que a gente tem contato através das redes sociais, com uma demissão. E para mim foi uma bênção realmente pragmática do universo. Quando eu decidi ser mãe, que isso era o meu projeto maior, é meu projeto maior, e eu resolvi buscar alguma maneira de ter mais qualidade de vida. Foi assim que eu conheci o Rafael Livramento, que foi tudo junto, conhecer o Rafael e conhecer a Tati Tozetti, que tá aqui. Uma amiga falou que o Rafael trabalhava com acupuntura, com algumas coisas. Ah, obrigada, Lidão! E o Rodrigo do Camarim falando ali. E aí eu cheguei pra ele e falei, o Rafael falou, mas por que você tá aqui hoje? Você tá com alguma dor, alguma coisa? Eu falei, não, eu quero mais qualidade de vida. Eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa me incomoda. Eu trabalho 14 horas por dia e eu preciso me centrar. Eu preciso de um equilíbrio, porque hoje eu não sinto esse equilíbrio. E aí foi um momento decisivo para a minha busca pelo autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento eu pude desenvolver outras ferramentas. Eu conheci o Rafael, comecei o trabalho de acupuntura e inclusive de microfisioterapia. E um mês depois eu conheci a Tati Tozetti, lindona, minha fada madrinha. E foi uma indicação da Eliane. Você sempre grata. Olha que nem o filtro faz mágica, né, gente? Oh, bem-vinda, Lô! Foi uma indicação da Eliane que eu conheci por acaso, que eu encontrei por acaso, tomando uma cerveja, descontraindo.
E eu perguntei para ela se ela trabalhava com esse processo de transição de carreira e ela falou que ela estava morando fora ainda. E aí ela me. Tati, aí não dá, Tati. De lá e de cá fica difícil. E aí ela me passou o contato da Tati e nós fizemos um processo de coach. No meio de. No meio do coach, a gente, na verdade, não estava nem no meio, acho que estava começando, assim, tinham 2 meses, um mês e pouco do coach. Foi quando eu descobri que estava grávida. Então, dentro dessa montanha-russa de emoções e de acontecimentos, tudo correu como tinha que correr. Ju, emociona mesmo. e aí, dentro disso, o roadmap foi desenhado e o principal foi entender quais eram as minhas forças, quais eram as minhas características mais marcantes, qual era o meu perfil, por que eu sou assim, né? Por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, por que isso é importante para mim, o que quando pisam no meu calo eu não consigo me controlar e aquilo toma uma proporção bem maior do que para outras pessoas, né? E isso é autoconhecimento. E esse processo foi uma honra ser feito com a Tati, que conduz maravilhosamente. E inclusive na delicadeza e na gentileza de uma gestante, porque o processo de coaching tem grandes emoções. E nisso eu entendi que realmente o meu propósito de contribuição para a qualidade de vida, eu já trabalhava desde a faculdade, né? Eu trabalhava com análise, avaliação de ciclo de vida, com sustentabilidade, com processos que pudessem ser mais equilibrados ao meio ambiente e como essas interações aconteciam. Durante a faculdade ainda eu fiz curso de mecânica quântica, eu nem sabia que um dia eu ia, né, desenvolver o trabalho que hoje eu faço. Bom, mas aí, como tudo é sincrônico e não coincidência, né, Nath? Nada é por acaso, todos esses encontros precisavam acontecer, perfeito. E aí, quando eu cheguei, voltei da licença maternidade, a minha licença, o meu puerpério foi ótimo, a minha amamentação foi maravilhosa. Eu acho um ato de bravura, realmente, as mulheres que insistem com dor, porque é um ato de grande amor, né? A gente sabe da importância do aleitamento materno para a qualidade de vida da criança e principalmente o bem-estar da mãe, do pai, do meio. Então, aquelas que não conseguiram ir adiante com o aleitamento materno e veem hoje como uma dor, lembrem-se que o mais importante é qual é a sensação que a criança pode estar recebendo daquele aleitamento, né? Se é prazeroso, com certeza ela vai ter super lembranças disso, isso vai ficar registrado. Se não, bom, se era de muita dor, isso também pode ficar registrado. Então, cabe a cada um entender, plagiando, né, a dor e a delícia de ser o que é. E o meu processo da maternidade foi fantástico, assim, maravilhoso. Eu estava respaldada, né, porque eu estava de licença maternidade recebendo tudo certinho, o que é uma facilidade para as mulheres, e com 6 meses de licença, e eu ainda tive mais um mês de licença de férias, então eu fiquei 7 meses com a Isabel até voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar no dia 25 de julho, e eu já tinha o meu plano de que eu ficaria mais 2 meses na fábrica, ficaria até o final de setembro, início de outubro, para pagar conta, para resolver algumas coisas. Mas é claro, gente, que com certeza existia aquele medo,
aquela insegurança de o que vai ser depois que eu sair. Como que eu posso me sentir confiante para isso, né? E eu voltei a trabalhar e o meu chefe me procurou falando que tinha um projeto em questão, que era exatamente, era assim, gente, era o meu perfil. Era o meu perfil. Eu ia fazer o gerenciamento de uma parte de certificações, testes, um pessoal e tudo aqui de uma equipe de São Paulo, então eu não precisaria nem sair daqui. Seria assim, um trabalho que para quem conhece fábrica e sabe do dia a dia de um gerente de qualidade, eu ia fazer com o pé nas costas, ia ser um prazer enorme. e Mas ainda assim, quando eu fiz a entrevista com o gerente executivo desse projeto, ele falou: Nossa, mas com esse currículo, né, vai ser difícil você se manter satisfeita. Tá. Uhum. E eu não estava achando correto que eu estava fazendo um processo seletivo. Não era nem um processo seletivo, era uma entrevista, né? Eu fui chamada para ele me entrevistar para saber se eu queria ser remanejada para essa vaga. E eu não estava me sentindo bem com aquela situação, sabendo que dali a 2 meses eu ia pedir conta. E eu fiz, assim, várias preces, para falar a verdade, de o que é melhor vai acontecer, porque eu quero sair, mas será que eu dou conta de sair se eu receber esse projeto na minha mão? Qual é o meu compromisso com o outro, né, que está confiando no meu trabalho? E bom, dentro disso, se passaram mais alguns dias e no dia 6 de agosto, aí eu recebi, ele falou para mim, ele falou: Renata, você tá muito capacitada para essa vaga, eu preciso de alguém que vai ficar fazendo mais planilha, não vai ter muita liberdade de trabalho, de autonomia. Falei: tudo bem, tudo jóia. Então eu fiquei fazendo o trabalho que eu tava fazendo de planejamento ali na área de motores, tranquilo. E quando o meu chefe me chamou para me demitir, ele não conseguia olhar para mim. E ele falava: desculpa, desculpa, eu não queria fazer isso, me desculpa. E eu só falava para ele: você não sabe o bem que você tá me fazendo. Caminhando pro RH, sabe? Você não sabe o bem que você tá me fazendo. Mas eu não tenho como te falar agora o bem que você tá me fazendo. Então, Antônio, muito obrigada por tudo. Pela sua acolhida, por todo o tratamento que foi dado durante a minha gravidez na PSA. E é para comemorar mesmo, gente. Nossa, ó. Ih, meu café até esfriou, porque eu tô falando muito. Gente, alguém tem aí algum comentário, alguma coisa para fazer enquanto eu tomo o restinho do café que ainda já tá esfriando? Arrepiada, Denise. É, e foi muito interessante hoje poder contar para vocês essa história, porque é impressionante como a perspectiva muda a realidade, né, de cada um. Ah, E quando eu cheguei em casa, eu vim de carona embora porque já não tinha mais táxi, não conseguia um carro para me trazer depois das entregas, depois de tudo. E aí, quando eu cheguei em casa sorrindo, né? Mas ainda meio assim, sabe? Aí, para pegar carteira de trabalho, para entregar para esse colega que ia levar para a fábrica, para eu não precisar ir lá, porque eles ainda fizeram essa baita consideração comigo. Falaram: você não precisa voltar amanhã. Manda pelo Marcelo que dá tudo certo, né? E aí foi muito interessante porque eu cheguei em casa e eu lembro perfeitamente que a minha mãe estava aqui e ela tinha feito sopa de abóbora, creme de abóbora que eu amo. E a hora que eu entrei, ela: o creme tá quase pronto. Aí eu falei assim: pera aí um instantinho, porque eu preciso ir lá entregar a carteira de trabalho pro rapaz. Eu fui demitida hoje. Então hoje a gente pode até tomar uma tacinha de vinho para comemorar. E era uma segunda-feira. E ela ficou em choque.
ela não sabia o que fazer. Ela, mas você tá bem? Eu falei, tô ótima. E o Maurício chegou e também no meio daquilo pegou aquela notícia meio assim, aí eu desci pra entregar e a Isabel chorando, querendo colo, mamar, né? Ela mamou pra caramba, nessa época ela ainda mamava. E então foi assim, naquele dia eu brindei, eu agradeci a todas as pessoas que tiverem passado pela minha vida de alguma maneira nas fábricas e eu tinha certeza que a minha contribuição ia ser de alguma outra maneira, mas eu ainda não sabia exatamente como. Eu tinha um roadmap, mas esse roadmap, um dia ele acontece, mas os pilares dele estão aqui, tão fortes e tão fazendo crescer bastante coisa. A Tati, ó, deixe o seu legado. Agora utilize este atributo para impactar as pessoas através da sua missão. Isso, Tati, isso aí. E aí, o pós é muito louco, né, gente? Porque você comemora, você sabe que aquilo foi o melhor, que realmente foi uma bênção. Eu não sei se 2 meses depois eu teria coragem para pedir demissão. Provavelmente sim, mas seria mais complicado, né? E, e aí, tendo sido demitida, eu não paguei as contas, porque aí recebe, né, o adicional lá e tal. E deu tudo certo. E aí, um mês depois, eu conheci as barras de Access, que foi quando eu fui cuidar do meu medo de aranha, que era um pânico mesmo. As pessoas mais próximas tiveram a oportunidade de saber, de estar comigo em algumas situações que realmente era um negócio muito complicado na minha vida. Denise é a sincronicidade. Foi tudo muito bom. E aí, quando eu conheci as barras de Access para cuidar do meu medo de aranha, né? Contando sobre o medo de aranha, gente, era daquele tipo que atrapalha a sua vida. É alguma coisa que não te deixa ser pleno no que você quer. Eu procurei porque a gente estava começando a construção de um chalé na Serrinha e lá as bitelas, elas são grandes mesmo, elas são assustadoras e eu pensava com uma bebê, como que eu vou dormir aqui se eu tenho um pavor de aranha? E eu precisava resolver isso. Eu coloco de 2 anos da minha demissão e a melhoria contínua pessoal, porque para mim é um desafio. A gente passa a trabalhar com alguma coisa que provavelmente a gente teve dificuldade em algum momento das nossas vidas. O Rafael sempre fala isso, né? Quem é terapeuta cuida dos outros porque também precisa se cuidar. É uma desvalorização anterior, né? Sempre existe alguma questão ali que a gente precisa resolver. E essa ideia da melhoria contínua, eu acho que no processo da demissão até hoje, ela tem sido diária e cada vez mais intensa. O medo de aranha, ele era eu morei na Europa, né? E a gente de passear e chegar num hotel na Europa e precisar bater cama, olhar tudo em volta para eu conseguir deitar. Não tinha segurança de que não apareceria uma aranha na minha vida. Então, os sonhos, os pesadelos, tinha bastante medo. E, bom, com as barras de Access deu certo. Eu não tenho pânico mais, eu sou muito mais forte do que elas e eu as respeito e tenho certeza que agora elas também me respeitam. A vibração mudou, então elas também dificilmente aparecem para mim. Quando elas aparecem, eu entendo que tem alguma coisa para eu aprender ali
e aí aquilo é feito e o problema resolve. E quando aconteceu isso comigo, eu vi o quanto foi bom. E aí, mais uma vez, eu queria colocar isso para as outras pessoas. Foi assim que eu fiz o curso de barras de Axis e comecei a entender um pouco mais dessa linha energética de cuidado comigo e como que isso pode, através do meu ponto de vista, da minha fala, né, das minhas palavras, da força da minha força interior, eu conseguir mudar alguma coisa, transformar mesmo, né? É com tristeza, foi de evolução, de fechamento de ciclo, isso aí. E a Nath tá colocando, né? Se vê muito nessa fala. Não teria tido coragem de pedir demissão. E quando fui, levei um susto grande. Morri de medo. 2 dias depois, tudo fez sentido. Eu tive oportunidades que nem imaginava. Isso, e hoje trabalho num propósito firme, tenho certeza que vai dar certo. É isso, Nath, a gente vai juntas nessa. A ideia da contribuição apareceu. Ela chegou e eu tava só como mãe, eu ainda não tava com trabalho, com algum projeto específico. Até que, quando eu fiz o curso, eu fiz alguns eventos beneficentes. No primeiro evento beneficente que eu fiz, eu conheci a Viviane, que foi minha parceira no Florescer, Energia e Saúde, durante algum tempo. E durante esse algum tempo, que foi o ano passado, eu fiz outros cursos, outras questões e comecei a cada vez mais abrir a minha mente para isso. Bom, a estrutura do que existia de processos de qualidade, de uma melhoria contínua corporativa, de gerenciamento de pessoas, de observação, de entender as coisas de uma forma organizacional, eu comecei a contemplar isso fora da fábrica como organizacional era a sociedade como um todo, as pessoas com quem eu convivia ou que eu não convivia, mas que eu podia observar. Como que as próprias pessoas, né, que antes colegas de trabalho, subordinados ou chefes, viviam e se manifestavam. Eu também pude mudar isso, essa visão para o meu cotidiano e comecei a fazer essas análises e esses alinhamentos de como que mundo é mundo, gente é gente, natureza é simplesmente a natureza. Então tá tudo relacionado. Bom, nessas formações apareceu as leis biológicas, que semana que vem a gente termina o módulo 4 da primeira turma. A ativação vibracional quântica, entre outros processos, e tudo foi fazendo tanto sentido, que hoje, comemorando 2 anos da minha demissão, eu estou compartilhando com vocês. E aí, respondendo algumas perguntas que me fizeram um tempo atrás, que eu botei aquelas caixinhas, umas stories, e eu fiquei devendo. Então, me perguntaram qual foi a maior dificuldade nessa transição de carreira. E, gente, sabe qual foi a maior dificuldade nessa transição de carreira? Inicialmente, assim que eu fui demitida, foi de como eu vou me sentir produtiva. Como que uma pessoa como eu, que existem perfis e perfis, ninguém é igual, que bom, né? É por isso que existe a evolução, porque se existissem 2 seres iguais, a gente não estaria sobre a Terra, porque qualquer probleminha que acontecesse ia devastar a humanidade. Então, inclusive 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, então não tem como ser igual, né? E aí, dentro desses processos, só para vocês terem uma ideia da galera que tá aí, tem para todos os esquemas, né? Para quem entende do coach, do DISC, como a Tati fez comigo, eu sou auto-D e auto-I. Eu tenho... Meu aniversário é 7/7, então eu tenho a vibração do dinamismo, da energia altíssima. Para quem é da astrologia, o meu mapa tem 47% de ar, movimento mental pra caramba.
Então, minha cabeça não para. Para quem me conhece pessoalmente, sabe o quanto que é difícil me ver parada, que é muita energia. Para quem me viu pequena, criança, então tem noção do quanto que era. É muita energia. Então, me sentir produtiva estando em casa era uma coisa para mim muito louca, apesar de estar com uma neném. Mas e aí? Será que eu vou me sentir bem só de ser mãe, né? E aí eu descobri uma maneira de fazer isso. Era começar a entender a minha casa, a minha rotina, tudo à minha volta como processos. Dessa maneira, eu entendi que eu podia me sentir produtiva em qualquer coisa que eu fosse executar, desde que eu estivesse fazendo aquilo ali por um motivo, um propósito. Não era. Outro dia eu fiz até um story, né, falando, não é o que, não é como, não é onde nem quando o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. A primeira coisa era pensar, por que eu tô fazendo isso? Então, a Isabel tá dormindo e eu podia estar dando um cochilo, e aí eu ia fuçar na internet para entender sobre alguma coisa específica, né? Sobre ações, sobre mercado financeiro, que eu também gosto de fuçar. A Isabel tá dormindo, e eu podia estar relaxando também, tomando um banho, não sei o quê. Não, eu vou fazer um bolo, porque quando ela acordar, eu vou comer o bolo, tomar um café e o Maurício vai estar chegando e aí já fica. Então, assim, eu não conseguia ficar parada, mas eu transformei tudo em processos e os porquês desses processos. Isso me deu norte, me deu sentido de vida. E aí eu comecei a entender melhor sobre isso depois das práticas, depois dos estudos que eu fui desenvolvendo. As coisas se alinham perfeitamente. Então, quando eu bato lá, que eu falo que eu sou da bandeirinha P, D, C, A, é porque já são pelo menos 2 anos de vida pós-corporativa, aplicando e intensificando cada vez mais a ideia do planejar, ou pelo menos pensar em alguma coisa, fazer, mas fazer com dedicação, estar ali, né? Checar no sentido de concluir, de conclusão. Lembra quando a gente vai fazer redação na escola? E aí tem lá início, meio e fim. Aí fala introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, já virou de novo um PDCA, né? Então, a conclusão, o cuidado, né? O carinho que você tem naquilo ali. E aí, como somos seres que podemos escolher a melhoria, a partir do momento que eu entendo que está confortável, eu me desafio o tempo todo. E me coloco um sarrafo um pouquinho mais alto para agir para melhoria. Porque, como já repito mais uma vez aqui, para mim não existem mais de 2 conquistas. Ou você aprende ou você atinge o seu objetivo. Então, são 2 As de agir para a melhoria. Ou você atingiu o seu objetivo ou você aprendeu alguma coisa. E começa de novo, porque aí você, até de forma inconsciente, está pensando sobre o assunto, vai fazer novamente. Murro em ponta de faca é o que não dá. Então, quando eu falo, outro dia eu postei, teve uma galera que me mandou uma coisa falando assim, como é que você tá falando aí pro pessoal desistir? Gente, é ponto de vista. Eu disse para desistir daquilo que faz mal, eu disse para desistir daquilo que você tá botando para fora, que seja uma informação, seja uma comida, seja qualquer coisa que não tá te fazendo bem. Então, desistir daquilo que não faz bem para você reconhecidamente. É o famoso murro em ponta de faca. Desistir de mudar alguém, você não vai mudar alguém, você só pode mudar você e a sua perspectiva, né? Então, dentro desse desenvolvimento, fez muito sentido
o ser produtiva era o meu maior desafio. Essa foi a maior dificuldade. E posteriormente, nessa transição, é encontrar realmente um lema, não sei se é exatamente isso, mas um sentido para o que eu faço. Porque aí eu desenvolvi essa metodologia da qualidade integrativa, essa perspectiva diferente sobre várias coisas, sobre qualquer ponto da sua vida. Mas e aí? Como que eu falo isso para as pessoas? Como que elas vão entender isso? Elas precisam viver isso para elas entenderem. E aí, como que elas vão viver isso se elas ainda não têm a curiosidade de acontecer? Né? Então, eu comecei a perceber que tudo bem. Que quando as pessoas estiverem realmente prontas para transformar alguma coisa na vida delas, elas vão chegar até mim. E aí, eu montei o PCP Conexões para ficar suave para as pessoas. Lá no Instagram, é gratuito, todo mundo pode chegar e olhar e falar assim, isso é legal, isso não é legal. E fazer se quiser, fazer se não quiser. A agenda está aberta para consultoria de qualidade. Mas eu fico muito à vontade de saber que existem pessoas que precisam do seu momento. Todos nós precisamos do nosso momento. Não adianta insistir, dizer, olha, eu posso te ajudar. Mas se você não quiser largar a mão de alguma coisa, não vai adiantar. O slogan do seu propósito, isso aí, Tati. Conectar pessoas, inclusive com elas mesmas. É isso. Esse é a minha missão do meu trabalho. E parafraseando Belchior, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Deixa eu ver quanto tempo temos. Temos ainda mais uns 15 minutinhos. Bom, gente, eu tenho que falar do cookie da Van, tá? Que eu peguei e tá maravilhoso. Não vou comer agora assim, na frente de vocês, porque senão eu não consigo falar. E como a gente não tá compartilhando ainda a fala, então fica mais difícil. E bom, dentro dessa ideia, tá tudo certo, cada um tem o seu momento. O meu foi maravilhoso poder desfrutar de uma percepção cada vez mais insistente e positiva sobre o que estava acontecendo na minha vida. E hoje virou uma regra. Acontece alguma coisa que não é legal, eu entendo que existe um porquê para acontecer aquilo e onde eu estou ganhando. Às vezes, né, aquela fechada no trânsito é básica. E olha que a gente tá quase em Resende, a gente nem tem baita trânsito. E ainda existem pessoas que querem dar aquele corte, dar uma volta. E aí eu falo, será que é porque é melhor eu esperar um pouquinho mesmo? Deve ser. E aí eu tenho o prazer de encontrar alguém por 2 minutos que talvez eu não teria encontrado. Ou que eu vou poder ver alguma coisa diferente na rua e que se eu tivesse passado reto, eu não teria essa oportunidade. Então sempre existe algum ganho. Mas é o mais difícil da disciplina, da inteligência emocional, que acho que foi alguém que me perguntou também nas caixinhas, como atingir ou equilibrar a inteligência emocional na prática. Disciplina. Ontem eu até postei, né, falando, se você quer chegar no mar, você precisa enfrentar areia quente. É isso. Se você decide que vale a pena pisar na areia quente, correr no asfalto para se jogar no mar, faz isso. Isso é melhoria contínua. É você colocar um objetivo e saber que a disciplina, que o seu esforço, que a sua dificuldade, o seu desafio vai passar e você vai ver o benefício ali na frente. É uma questão de benefícios. Eu repito esse negócio de o que é bom a gente acostuma logo. Gente, porque isso é um estado de consciência. Quando a gente fala de expansão da consciência,
É normal a gente pensar nisso de uma forma muito holística, pensar nisso como uma coisa maravilhinda, né? Assim, suprema. Gente, estado de consciência é um cadinho tão pequenininho que você pode alcançar todos os dias ou cada mês, enfim, é uma coisa muito simples. É poder reconhecer que alguma coisa é tão boa na sua vida que você não pode mais abrir mão daquilo. Não tem como você voltar atrás, sabe? Essa história de não tem como voltar atrás. Agora que eu sei isso, como que eu faço para voltar? Eu não quero mais saber. Não existe. Isso é o estado de consciência. Isso é qualidade. Isso é você praticar a excelência. É você ter noção de que o nível de disciplina que você coloca nas suas coisas vai dignificar os seus benefícios. Não é que, pode ser fácil. Talvez seja simples. Mas fácil, tudo depende do ponto de vista. Eu não entendo como as coisas sendo fáceis. Eu entendo como sendo prazerosas. Às vezes a coisa dói um pouquinho, mas ainda é gostoso. Né? Não tem como... Até o café é quente, a gente vai lá, né? Com aquela expectativa de... será que eu vou queimar a boca? Mas você toma o café, sente aquele amargo, porque o meu café é amargo, eu não tomo doce, com um doce. Mas você sente aquele amargo e fala, caraca, que delícia de café. Valeu a pena enfrentar aquele medinho de queimar a boca. Sabe? São coisas pequenas, mas é um estado de consciência. Beber café frio, quem é que gosta? Quem é que acha isso legal? Não dá pra voltar. Você não quer mais café frio quando você experimentou o café quente. Isso é um estado de consciência. O exemplo de andar de bicicleta, que eu uso pra caramba, né? Sua história faz tanto sentido. Ter trabalhado em automobilística te trouxe ferramentas incríveis. Morar no Japão e conhecer a disciplina e a conduta nos processos dos japoneses, tudo conecta. Exatamente. Além de ter adquirido louças japonesas lindas, Gente, a Denise fez, né, a organização da minha cozinha e quando ela foi organizar é que eu percebi que eu tinha trazido do Japão uma mala de louça, de tão apaixonada que eu fiquei nas louças de lá. Um dia eu mostro pra vocês, tá? Um dia eu posto. E então esse processo, gente, é isso que é expansão da consciência. E hoje, poder entender que 2 anos se passaram e todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor, fazer o meu melhor e de alguma maneira contribuir com alguém. Caraca, que delícia! A Priscila Madeira outro dia colocou no Insta da Carlinha, eu achei muito legal ela dizer que se você nunca recebeu o bom dia da Renata, liga pra ela pra você entender o que é bom humor. Eu falo, caramba, que gostoso isso, gente. Esse reconhecimento de falar que o bom dia é bom. Sabe? São coisas pequenas que mudam o nosso dia. E esse olhar é que eu gostaria de propor para todos. Assim, nas pequeninas coisas, ver sentido para aquilo. Ver que pode ser bom. E se é bom para você, de alguma maneira, aquilo vai transbordar. Vamos ver. Temos 10 minutos. Gente, tem alguma pergunta aí? Ninguém me perguntou nada. Tem alguma dúvida? Eu falei de 2 perguntas que tinham me feito que eu lembrei. Manda conhecer você. Paula, bem-vinda. Ainda não provei o meu hambúrguer, ó. Acho que pode ser esse final de semana, hein? Bom, dentro dessa transição aconteceu a FEMA, que me trouxe mais ainda mulheres maravilhosas e empreendedoras para a vida, né? As conexões, poder conectar pessoas, ver que essas mulheres se entendem, se conhecem e a partir daí surgem parcerias maravilhosas, surgem atendimentos, surgem novos clientes. Isso é a melhor coisa do mundo. É muito legal. E a Paula tá aí com a gente agora, né, Paula? Se é bom pra você, de alguma maneira vai transbordar. É isso aí, Lô. Se é bom pra você, de alguma maneira vai transbordar. Sabe aquela história de que quando a gente ama alguém, não dá pra dizer eu não amo mais? Não existe.
O amor já transformou, já deixou uma marquinha boa. Não tem como você dizer, voltar lá e dizer assim, ah não, não amo mais. Não, o amor ficou, ponto. Pode ser que a, a história tenha se modificado, mas o que aconteceu tá marcado. A memória tá lá. E se foi bom, como que isso não vai prosperar de alguma maneira? Né? E eu gosto até de falar do sentido que para mim tem mais na ideia do primeiro mandamento. Né? Nós somos uma sociedade basicamente regida pelo cristianismo, né? Principalmente no Brasil. E a gente fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma lei hermética, inclusive. Mas o que você dá para o outro é só o que você dá para você. Você não consegue ser gentil com alguém se você não for gentil consigo mesmo. É para dentro e para fora. É polaridade. Isso acontece para qualquer coisa, estado, pessoa. O que vocês imaginarem vai acontecer no que a gente chama de universo conhecido. Vai acontecer. É para dentro e para fora, é para cima e para baixo. Então, na Bíblia, para aqueles que gostam, né? Assim na terra como no céu, amar ao próximo como a ti mesmo, é você tá dizendo que, cara, eu só vou fazer para você o que eu faço para mim. Mas num sentido um pouco mais profundo, de que se eu não gostar de mim, como que eu vou gostar do outro? A crítica que eu faço a mim mesma é exatamente a crítica que eu vou ter do outro. Isso é um estado de vigília, de disciplina permanente. E aí, os 4 compromissos toltecas, para quem não leu ainda, é curtinho e maravilhoso. É ser impecável. Impecável com as suas palavras, impecável com os seus pensamentos. A partir de um momento que, se eu te perguntar agora, no que você está pensando, você não tenha medo de responder. Olha como isso é louco, gente. Isso é intenso e tão simples. Se eu te perguntar agora o que você está pensando, você vai ter vergonha de dizer? Ou medo de dizer? Se a gente lembra disso no nosso dia a dia, como é possível você não ter bons pensamentos, eles se refletirem nas suas ações, eles serem o caminho de bons hábitos, né? E esses bons hábitos serem a sua qualidade de vida. Os 4 compromissos toltecas. Nath, eu te mando, inclusive eu tenho PDF. Quem quiser me manda um zap que eu mando o PDF, tá? Dom Miguel Ruiz. 4 compromissos toltecas. Muito legal. E ele é curtinho, vale a pena. Deixa eu ver, gente. 5 minutos. Tô preocupada com o horário porque, né, às vezes voa e eu perco a noção e não consigo despedir de vocês. Então, pelo menos eu quero agradecer todos que vieram compartilhar desse café, que é comemoração mesmo de 2 anos da minha demissão, um marco na minha vida e que selou o meu processo de melhoria contínua pessoal. E aí, eu deixo para todos um convite de que vale a pena pisar na areia quente para chegar no mar. Vale a pena você pensar nos benefícios para poder enfrentar os desafios. É a partir daí que a gente conquista. Ou a gente aprende, né? Se a areia for quente demais, da próxima vez a gente leva um chinelinho. Mas a gente consegue. Mas a gente se prepara, a gente aprende. Então, por favor, pensem nisso. É isso que eu queria deixar para vocês que estão aqui comemorando comigo esses 2 anos de melhoria contínua, que continuam comigo na FEMA, como Conexões Naturais, como PCP Conexões, ou simplesmente por a gente se encontrar qualquer dia, né? Dar um oi de longe, ou trocar alguns likes aqui no Instagram, mas que seja produtivo, tá? Se eu puder ajudar de alguma maneira,
me manda uma mensagem, me manda um direct, vai ser um prazer poder contribuir. Essa é a minha missão, como eu já falei para vocês, conectar pessoas, inclusive com elas mesmas. Mais explicações ou qualquer outra dúvida que não foi possível, Renata? Queria muito saber sobre alguma coisa que eu não tive coragem de colocar lá na live. Manda para mim no privado, não tem problema, tá? Se eu puder contribuir de alguma maneira, eu vou fazer. Tati, obrigada. Um brinde. Obrigada, minha fada madrinha. Paula, que energia boa transbordou aqui. Show de bola. Cássia, obrigada, bem-vinda. Nosso café presencial tá devendo, né? Ju, um beijo grande. Lô, Nath, todos que estavam por aí. Se eu esqueci de alguém, né, que eu não comentei, agradeço imensamente. E mando um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Amanhã tem mais PCP Conexões. Se tiverem alguma dúvida, me mandam no privado que eu posso responder sem problemas. Tá bom? Vou fazer um print aqui para postar. E encerro para dar um super boa tarde para vocês. Que esse finalzinho de semana seja maravilhoso. Beijo!